Bruxaria sinistra. A revelação aterrorizante que me fez perder meu bebê em 30 dias. As luzes da cidade piscam como fantasmas dançando na escuridão. Luana, com seu olhar cansado, sente o peso de uma noite interminável. A loja de conveniência é pequena e fria, e o cheiro de cigarro e fritura a sufoca. O relógio marca 3 da manhã, mas é aqui que ela faz o dinheirinho para o leite do pequeno Mateus. Mas algo não está certo. Sussurros ecoam por entre as paredes finas do seu apartamento. Rituais, bruxarias. Ouve murmúrios do corredor, palavras que rasgam a calmaria da noite e a fazem debochar de um medo que há muito carregava. O choro do bebê corta o ar. O som agudo fazendo sua cabeça latejar. Ao olhar para o pequeno Mateus, seu coração se aperta de tanto amor e medo. A inocência dele é um reflexo do que mais temia. Desde que se mudaram para a periferia, a familiaridade com os vizinhos se perdeu. Olhares estranhos, gente que sussurra quando passa por ela. Mas agora, com Mateus em sua vida, ela tem um motivo maior para lutar. E não pode falhar. Ele é sua luz, sua razão. Enquanto a coberta que envolvia o bebê era puxada, um clima pesado a envolveu. Mãos tremendo, ela o acalma, mas na mente dela, uma inquietação que a leva a pensar em Dona Irene, a curandeira do bairro. Um arrepio percorre sua espinha. E se? Pensou em como era respeitada entre os vizinhos, mas já não sabia o que pensar. E se ela pudesse curar Mateus? Um sopro de esperança em meio ao caos. Decidida, tornou-se uma sombra passando pelas ruas escuras em busca de ajuda. O caminho era escabroso, as vozes de homens desconhecidos sussurrando segredos, segredos que não eram para serem ouvidos. Luana sentiu o coração acelerar, como se estivesse sendo perseguida. Quando finalmente encontrou Dona Irene, o olhar da mulher era tão penetrante que Luana quase desmaiou. A velha a conduziu a um lugar sombrio, cercado por velas e ervas que exalavam um cheiro nauseante. Seu filho precisa de proteção, disse Dona Irene com uma voz que parecia sair de um pesadelo. O estômago de Luana revirava. Algo naquelas palavras a deixava em alerta, como se falasse sobre uma má intenção. A atmosfera ao redor delas estava carregada, e ela percebeu que a solução poderia estar mais perto do que imaginava, mas também poderia implicar em algo terrível. A luz da vela dançava, e a expressão da mulher parecia esconder segredos obscuros, ali, entre a escuridão e a luz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A saúde de Mateus começou a se deteriorar. Oscilações de temperatura, um olhar vazio que partia o coração de Luana. Tem algo errado, sussurrava para si mesma, mas não havia explicações. Os vizinhos, antes amigáveis, agora a encaravam com um desprezo que a deixava desnorteada. Sentia-se envolta em uma neblina densa, como se fosse a culpada por tudo o que acontecia. Um dia teve certeza de que estava sendo observada. Em uma esquina, homens a seguiam com olhares maliciosos. O medo de perder Mateus se misturou ao pânico. O que eles queriam? Quem eram? As sombras na parede pareciam ganhar vida, como se estivessem conspirando. Quando finalmente se dirigiu a Dona Irene novamente, a atmosfera estava diferente, carregada de presságios. A velha a observou com um sorriso que não chegava ao olho. Você sabe, querida, o tempo é cruel.
A frase ecoava em sua mente enquanto o olhar dela insinuava que o tempo de Luana estava se esgotando. O que fazer agora? Luana sentia que as respostas que buscava poderiam custar tudo, e cada dia se tornava uma contagem regressiva. A segurança que antes sentia se transformou em desespero. O que realmente esperava por ela em 30 dias? A cidade a rodeava, distante e indiferente, mas havia algo ali que gritava para ser descoberto. Ela precisava urgentemente desvendar o mistério que poderia levar à perda do seu filho, antes que o horror se tornasse realidade. Luana não conseguia mais dormir. Cada crepitar das paredes pareciam sussurrar segredos obscuros, enquanto as sombras dançavam na escuridão como se estivessem vivas. A fragilidade do estado de Mateus era uma faca cravada em seu peito, uma dor constante que não a deixava em paz. Pensamentos sombrios a assombravam, e o olhar de Dona Irene a seguia como um peso. Naquela noite, a febre de Mateus subiu ainda mais. Seu pequeno corpo estava quente, e ele gemia como se estivesse em uma luta interna. Desesperada, Luana colocou as mãos sobre a testa dele, tentando sentir a conexão que antes a acalmava, mas agora tudo parecia distante. "O que você está me escondendo, meu amor?" Ela murmurava, enquanto a luz fraca da lâmpada piscava, provocando um jogo de sombras no cômodo. Sem saber o que fazer, Luana pegou o telefone e ligou para uma amiga que havia se afastado, Carla. A voz dela estava tentando soar confiante, mas Luana sentia que suas palavras não carregavam esperança. "Luana, já ouvi rumores sobre rituais estranhos rolando no bairro. Você não deveria se envolver com essas coisas." A advertência de Carla parecia uma marreta, golpeando suas esperanças. Por fim, Luana decidiu ir até a casa de Dona Irene mais uma vez. O caminho até lá era uma trilha de espinhos. Ela precisava de respostas, mesmo que isso significasse encarar a própria escuridão. Assim que entrou na casa, o ar ficou pesado, como se a umidade da noite tivesse se tornado um ser palpável. A velha estava sentada em seu altar, cercada por objetos estranhos que brilhavam sob a luz das velas. "Você voltou", disse Dona Irene sem surpresa, apenas curiosidade. Luana teve um frio na barriga, mas segurou a respiração e falou com firmeza. "O que está acontecendo com Mateus?" "Seus vizinhos, eles têm muito mais poder do que você imagina", respondeu a velha, a voz baixa, quase um sussurro. Mãos tremendo, Luana se aproximou mais. "Do que você está falando?" Dona Irene inclinou-se para a frente, os olhos brilhando como se estivesse escondendo segredos malignos. "Eles praticam magia negra. Seu filho é alvo de um feitiço, uma sombra que o consome lentamente. E você está no meio disso tudo, esquecida por um mundo que não se importa." O choque foi visceral. Luana sentiu como se o chão se abrisse e a puxasse para um abismo de terror. "O que eu posso fazer?" Sua voz estava próxima do desespero. "Haverá um ritual, um sacrifício que deve ser feito. Ou você perderá tudo, e talvez mais." A presença da velha mudou, como se uma força invisível a envolvesse. Luana a observava, apática, tentando decifrar se o que estava ouvindo era real ou uma ilusão criada pela sua mente inquieta. A sala começou a girar, e o cheiro de ervas e cera parecia se intensificar, quase sufocante. Sacrifício? O coração dela pulava dentro do peito, enquanto a ideia tomava conta de suas obrigações morais e de maternidade, até onde ela iria para salvar Mateus. "Escolha com sabedoria, Luana", disse Dona Irene, uma sombra de um sorriso cruel dançando em seus lábios. "O tempo está se esgotando, e quando a lua estiver cheia novamente, você terá que decidir." Com isso, a velha a deixou sozinha em sua confusão, mergulhada em um mundo que não era mais seguro. Luana saiu da casa com a mente bombardeada de perguntas. O que ela faria? Que sacrifício poderia ser feito? E mais importante,
estaria disposta a pagar o preço para salvar seu filho? Ao atravessar a rua, um frio a envolveu. Um grito ecoou pela noite e ela parou, sentindo um arrepio. O que estava acontecendo com Mateus? Na calada da madrugada, a resposta que tanto temia poderia estar mais próxima do que pensava, ou ainda mais horrenda. A lua cheia estava se aproximando e cada momento contava. O que ela teria que sacrificar para aprender a verdade? Luana caminhou de volta para casa em um estado de desespero. Cada passo parecia pesado, como se a terra sob seus pés estivesse sugando sua força. O grito que ouvira percorria sua mente em loop, ressoando ali como um aviso. Era difícil acreditar que todo aquele horror poderia estar acontecendo ao seu redor, enquanto as pessoas continuavam suas vidas, alheias ao que se desenrolava nas sombras. Dentro de casa, o silêncio era ensurdecedor. O calor do corpo de Mateus a esperava, mas isso não trazia conforto. Ao contrário, gerava um nó em seu estômago. A mãe se aproximou dele, olhando seu filho com olhos que misturavam amor e pavor. A respiração dele estava irregular, e o olhar perdido fez seu coração se apertar. Ela estava prestes a tocar na pele febril quando ouviu uma leve batida na porta da frente, um som quase imperceptível, mas que a fez congelar. Quem poderia ser a essa hora? Dificilmente alguém viria em uma noite assim. Após 2 segundos eternos, Luana caminhou lentamente até a porta, seu corpo tenso com a expectativa do desconhecido. Ao abrir, encontrou um envelope escondido sob a porta. Era simples, sem remetente, mas quando o pegou, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Dentro, havia uma única folha com uma lista de nomes. Estranhamente, muitos daqueles nomes pareciam familiares. Eram os seus vizinhos. Outros eram conhecidos que moravam a algumas ruas de distância. A respiração dela falhou e seu coração acelerou. O que aquilo significava? Levou o papel para dentro, sem saber que o ato em si poderia ser um erro fatal. Assim que o soltou sobre a mesa, o olhar dela encontrou outro papel, mais amarelado, uma foto desbotada. Ela a pegou, e seu estômago revirou ao reconhecer a imagem. Dona Irene jovem, parecia posando em um ritual rodeada por pessoas, olhos vermelhos e sorrisos distorcidos nas faces. Uma nova onda de pânico a atingiu. O que esse grupo estava fazendo? E por que aquela foto aparecia com sua nova descoberta? A angústia envolveu Luana, e a ela se seguiu uma ideia aterradora. E se Mateus estivesse ligado a tudo isso? Nesse momento a casa começou a tremer. O barulho vinha de baixo, como se o próprio chão estivesse reclamando. Ágil, Luana correu para o quarto do filho e o encontrou agitado, chamando por ela em um tom de desespero. Mamãe! O ouvir da palavra cortou seu coração como uma faca. Ela se aproximou dele, os sentidos apurados. Uma sombra parecia dançar nas paredes ao redor, uma presença opressora que prometia muito mais terror. Luana pegou Mateus em seus braços. Estou aqui, meu amor, estou aqui. O calor dele era a única coisa boa em meio a todo o horror. Mas a sombra não parecia ceder. Sempre mais intensa, a escuridão parecia se tornar algo físico, pulsando, respirando. Temos que sair daqui, Luana sussurrou, forçando si mesma a pensar. Sem saber aonde ir, precisava de respostas rápidas. A única pessoa que poderia ajudá-la novamente era Dona Irene. Mas a velha agora parecia ainda mais sombria do que antes. Era hora de retornar. O ritual estava próximo, e o tempo estava se esgotando. A imagem dos nomes na lista a acompanhava como uma sombra, e cada passo em busca de ajuda poderia levá-la a um caminho que não poderia mais voltar. Quando o sol nascesse, a verdade poderia ser revelada, mas a pergunta permanece na cabeça de Luana. Que preço estaria disposta a pagar? E assim, com o coração pesado e a mente tumultuada, Luana saiu de casa,
decidida a enfrentar seus piores medos, mesmo sabendo que o que estava por vir poderia ser a própria perdição. O ar estava denso quando Luana e Mateus pisaram na calçada, cada passo reforçando a sensação de que estavam caminhando em direção ao desconhecido. A noite tinha um gosto amargo, quase ácido, e cada lampião era como um olho brilhante, observando-os nas trevas. O pequeno pulava de medo, segurando a mão da mãe com força, e ela sentiu os dedos dele tremendo, como se soubesse que uma tempestade se aproximava. O caminho até a casa de Dona Irene era curto, mas carregado de expectativa. Luana olhava para os lados, sempre atenta às sombras que pareciam se mover nas calçadas. Uma folha amarelada balançou no chão, fazendo um barulho sussurrante que ecoava na cabeça dela, como se tivesse alguém murmurando seu nome. "Acalme-se, Mateus, estamos perto", ela disse, tentando transmitir segurança. Ao chegar à casa da velha, a porta estava entreaberta, como se Dona Irene soubesse que Luana viria. Um sentimento de frio percorreu sua espinha enquanto entrava, puxando o filho para mais perto de si. O interior era tão escuro que parecia engolir qualquer luz que ousasse entrar. A única fonte de iluminação era uma vela trêmula que iluminava o altar de Dona Irene, onde frascos de poções e ervas secas estavam dispostos com precisão. "Está aqui!" A velha apareceu de repente, como um fantasma surgindo de um pesadelo. Seu rosto estava iluminado de um modo sobrenatural, com os olhos mais brilhantes do que Luana se lembrava. "Eu sabia que você viria." "Mãe, eu estou com medo", Mateus sussurrou, apertando ainda mais a mão da mãe. "Você tem motivos para temer", Dona Irene disse em um tom grave, fazendo Luana sentir um nó se formar em seu estômago. "A situação está pior do que pensei. O ritual. Eles vão precisar de uma oferenda, e não será qualquer coisa." "Oferenda? O que você quer dizer?" Luana perguntou, sua voz tremendo ao perceber o que estava implícito. "Alguns nomes já foram fornecidos, outros ainda estão por vir. A lista que você encontrou, todos eles têm uma conexão com você e seu filho." Os olhos da velha brilharam com uma intensidade que parecia desumanizada. "Você precisa entender, o que se aproxima não é apenas um jogo. O ritual irá demandar um sacrifício, e seu filho, ele é um deles." Um grito involuntário se formou na garganta de Luana. "Não, não! Como você pode fazer isso?" O desespero tornou-se um grito, mas Dona Irene apenas balançou a cabeça. "Não sou eu quem controla o que acontece. Nós somos apenas peças nesse tabuleiro. É o que desejam, e se não agir agora, pode ser tarde demais." Luana mal podia pensar. As lembranças da foto a assombravam, e por um instante ela se sentiu enredada em algo muito maior do que ela mesma. O que aqueles nomes significavam? E como Mateus poderia estar no meio disso tudo? "Você tem que decidir, assim como outros antes de você. Mas, saiba disso, um deles será escolhido. E essa escolha pode mudar o destino de vocês para sempre." A voz da velha ecoou pela casa, carregando um peso que Luana sentia no peito. A mente dela girava, a pressão do tempo começando a esmagar. O ritual estava se aproximando, e ela percebeu que a única saída seria fazer o impensável. O que seria necessário? Luana olhou nos olhos de Mateus, arrasada, sem saber o que fazer. "Eu não vou deixar você!" ela gritou, mas no fundo, uma dúvida crescia como uma sombra. Até quando ela conseguiria protegê-lo? E nesse pensamento, um relâmpago iluminou a noite, seguidos de trovões que pareciam ressoar com sua desgraça iminente. Era hora de decidir. A pergunta se formava aterrorizante. Até onde Luana iria para salvar seu filho? Onde terminava o amor e começava a perdição? Uma sombra se aproximava, sussurrando no vento. E a verdade era que o verdadeiro sacrifício ainda estava por vir. Luana sentiu o chão tremer sob seus pés, como um aviso de que forças invisíveis se moviam dentro daquela casa.
A vela oscilava e sombras dançavam nas paredes, criando formas grotescas que pareciam zombar dela. A respiração dele ficou entrecortada, e por um instante, o único som que se ouvia era o coração de Mateus batendo com força. Preciso de um momento. Luana murmurou, forçando-se a recuar. Estava em pânico, lutando para processar a enormidade da situação. O ritual, a oferenda, a ideia de perder Mateus a paralisava, e a velha ao seu lado parecia saber disso. Não há tempo para hesitar. Dona Irene insistiu. Seja sábia, escolha com cuidado. Uma onda de raiva e desespero surgiu em Luana. Como alguém poderia pedir tal coisa? Mas, por outro lado, havia uma fraqueza dentro dela. Uma parte que se perguntava: seria possível reverter a situação? Ela poderia oferecer outra pessoa em lugar de Mateus? Quem mais está na lista? Quem mais pode ser sacrificado? Sua própria voz soou estridente, como se ela estivesse se convencendo de que poderia salvar seu filho ao custo de outra vida. Dona Irene olhou profundamente em seus olhos, um misto de compaixão e desdém. Os nomes não estão apenas na lista, estão na sua lembrança. Você conheceu essas pessoas, confia nelas. Uma escolha tem que ser feita e a dor será eterna. Então sou eu que tenho que decidir quem vai morrer? O desespero transformou suas palavras em um grito. Mateus, preso entre os medos impostos pela mãe e a situação tensa, olhou para ela com os olhos arregalados. Sim, e essa escolha está prestes a se tornar muito real. A velha sacudiu a cabeça e se afastou um passo. A escuridão está se movendo e não podemos mais ignorar. Não apenas você, mas muitos outros serão puxados para isso. Todos os nomes têm uma conexão poderosíssima. Quanto mais você hesitar, mais fraca ficará sua proteção sobre ele. Uma sombra cruzou de repente pela sala, deixando um arrepio profundo na espinha de Luana. Ela virou-se rapidamente buscando o que poderia ser, mas não havia nada além da penumbra. Não pode ser, sussurrou. Uma voz suave e perturbadora carregou-se pelo ar, ressonando com um tom que parecia familiar, mas maligno. Luana, por que você não me procura? O que realmente deseja? Salvar o menino ou a si mesma? Ela se virou abruptamente e Dona Irene parecia congelada em seu lugar, os olhos arregalados em direção a um ponto atrás de Luana. Tremores correram pelo corpo da mãe, ao perceber que a sombra havia agora se materializado em uma figura ainda mais sinistra, envolta em uma névoa escura. As formas dos rostos que estavam lá pareciam se mexer, como se estivessem em um eterno sofrimento. Quem é você? Luana gritou, seus instintos de mãe uivando em defesa. A voz-resposta não era humana, mas algo mais profundo, mais cruel. Sou o que você teme, a revelação que você procura. Escolhas precisam ser feitas e eu venho para interceder. O que você deseja será seu, mas o preço será sempre alto. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um eco aterrador. Luana não sabia se podia confiar naquela entidade, mas o pavor de perder Mateus a deixava fragilizada. Imediatamente, uma ideia terrível surgiu. E se a salvação estivesse nas mãos dela própria? Um sentimento maligno começou a pulsar dentro dela, e seus pensamentos se tornaram obscuros, como uma sombra que não poderia controlar. Eu não posso perder meu filho. A determinação crescendo na voz, no entanto, apenas a levava a um beco sem saída. A entidade começou a rir. Um som profundo e ressoante que fazia o chão tremer novamente, ameaçando engolir tudo ao redor. E é exatamente isso que todos buscam. O amor pode ser a mais poderosa das forças ou a mais devastadora. As luzes começaram a piscar e a casa pareceu se encolher ao redor deles. Luana olhou para Mateus, que começava a se contorcer, como se sentisse o peso de tudo aquilo. Ela precisava decidir. Precisava agir.
Mas, e se o preço fosse ela mesma? O canto sombrio se aproximava, e Luana sentiu que uma escolha terrível se aproximava, mas o que seria? Uma solução, ou apenas mais uma maldição? O medo que agora envolvia a sala se tornava palpável, quase insuportável. Qual será a sua escolha, Luana? A sombra murmurou, como um eco do sussurro do destino iminente. O verdadeiro terror estava apenas começando, e a questão era: até onde ela iria para salvar seu filho? Os olhos de Luana se arregalaram enquanto os ecos da risada ressoavam em sua mente. A casa, antes um lar, agora era um labirinto de terror, e a única saída parecia, em vez de libertação, uma armadilha ainda mais sórdida. A sombra, que parecia se alimentar do desespero dela, avançou, sua presença abafando qualquer vestígio de luz. Luana. A entidade chamou mais uma vez, seu tom penetrante, como se flertasse com suas emoções mais profundas. Você tem a capacidade de mudar tudo, mas lembre-se, mudar não é a mesma coisa que consertar. Ela sentiu um nó na garganta. Tudo o que desejava era proteger Mateus, mas a única maneira de fazê-lo agora parecia atrelada ao sofrimento de outros. Por que tem que ser assim? Protestou, suas palavras ficando entorpecidas pelo desespero. Porque a natureza da escolha é sempre dolorosa. Os que você ama e os que você conhece, todos têm um papel nisso. Cada nome que você relembra carrega um vínculo com seu filho. Cada um deles em perigo. Cada um deles pode ser a chave. Mateus, enquanto ouvia sua mãe, começou a se contorcer novamente, seu rosto pálido como uma folha. A visão de seu filho sofrendo fez o coração de Luana disparar, uma dor cortante se espalhando pelo peito. Se eu fizer isso, se eu sacrificar alguém, ele ficará bem? A pergunta saiu como um sussurro desesperado, como se lhe faltasse o ar. Se você decidir corretamente, sim. Mas isso depende de você e de quão longe você está disposta a ir para salvar esse amor. A decisão é um véu que pode ocultar verdades amplas e estranhas. Enquanto a entidade falava, as sombras se aglomeravam, formando imagens rápidas dos rostos de pessoas de seu passado. Amigos, colegas, até mesmo conhecidos de infância. Luana piscou, reconhecendo cada uma delas. Seu peito se apertou com o peso do que estava em jogo. Você conhece essas pessoas. Você as ama ou as despreza? Onde está sua lealdade? E, principalmente, até que ponto está disposta a ir para salvá-las da sua própria dor? A voz era quase sedutora, como um canto insistentemente sussurrante que lhe prometia alívio. De repente, Luana se lembrou de Carlos, o amigo que sempre estava presente nas horas difíceis. Tinha um coração bom, mas seus erros o faziam questionar seu valor. O rosto familiar parecia perscrutar Luana, como se dissesse que ele poderia ser a escolha menos dolorida. A raiva e o medo se sobrepuseram em sua mente. O que aconteceria se ela deixasse que seu amor por Mateus a levasse a essa decisão imperdoável? Não posso fazer isso, Luana murmurou, o desejo de proteger seu filho colidindo com a repugnância pela ideia de sacrificar alguém que ela conhecia. A entidade se aproximou, sua forma nebulosa quase tangível agora. Você pode escolher não fazer nada, mas saiba que o tempo não espera. A escuridão se alimentará da sua indecisão, e a proteção que possui se dissipará. O menino vai sofrer, e a infância dele terminará num instante. Os olhos de Mateus estavam agora embaçados, sua respiração fraca, aparentando ter o peso de um mundo em seus ombros. Luana viu a sombra do garoto desaparecer lentamente, como se a vida estivesse sendo drenada dele. O desespero se transformou em terror. Se não decidisse logo, ela perderia seu filho de maneira irrevogável. Saia da frente, gritou Dona Irene, afastando a sombra como uma agitação de ar. Você não pode se deixar levar.
Não vamos deixar que ele faça você escolher isso. Mas a expressão de Luana estava focada em Mateus. Ele precisava dela. Ela não poderia perder mais uma vez. A lágrima desceu pelo seu rosto, enquanto a verdade se tornava uma mensagem clara em sua cabeça. Precisava agir. Precisava fazer a escolha. E o que quer que isso significasse, ela era capaz de tudo. Quem você escolherá, Luana? Lembre-se, você só terá um momento. A entidade sibilou com a voz mais baixa, quase um canto de festa. Mas naquele instante, Luana viu algo no fundo da sala. Um espelho, escondido na penumbra. Ele refletia não apenas sua imagem, mas o que a assombrava. Os rostos de todos os que poderiam ser sacrificados dançavam na superfície polida. Uma revelação instantânea a atingiu. A possibilidade de escapar, de mudar o jogo, não só para salvar a si mesma e a Mateus, mas abrir um novo caminho. Sua escolha estava mais próxima do que pensara. Mas o que seria essa escolha? Luana hesitou, pensando em tudo que estava em jogo. Mas logo percebeu que já não era só uma questão de vida ou morte. Era algo ainda mais profundo e até assustador. O que realmente estava prestes a acontecer, e quanto mais ela olhava, mais seu coração disparava. A sombra aguardava, mas a mudança já estava se formando no fundo de sua mente, e a casa parecia tremer, como se estivesse ciente do que se aproximava. Seus próximos passos poderiam trazer a verdade ou o horror. Luana respirou fundo. Preparou-se para uma escolha mais aterrorizante de sua vida. Mas algo, uma energia pulsante, a impediu. O que estava no espelho não poderia ser ignorado. Mateus, me ajude a escolher. A última palavra saiu como um pedido desesperado, mas a resposta se tornou um eco pela casa, se misturando com o som das sombras. O que ela veria a seguir poderia mudar tudo. A luz fraca da lâmpada piscou, lançando sombras dançantes pelas paredes da sala. O coração de Luana disparava como se quisesse escapar do peito. O espelho, com sua superfície polida, refletia não apenas sua imagem distorcida, mas também uma outra realidade, uma memória distante que se enredava com os grilhões do agora. Ao encarar os rostos se agitando na superfície, sentiu um frio na espinha. Mateus. O nome escapuliu da boca dela como um clamor, e em resposta, o garoto por um breve instante aparentou recuperar a consciência. Seus olhos, que antes estavam perdidos no vazio, agora buscavam os de Luana. Era como se ele também estivesse à mercê da escolha que sua mãe tinha pela frente. Escolha alguém, a entidade sussurrou, sua voz um eco sombrio que se misturava com o murmúrio do vento lá fora. Se você não agir, não só Mateus, mas todos eles pagarão o preço. Luana queria desferir um golpe contra aquela ameaça, gritar que ela não estava disposta a sacrificar ninguém. Mas o desespero a aprisionava. Um relance rápido para o espelho revelou Carlos novamente. Seu rosto vazio, vulnerável, orbitando ao lado de outros rostos familiarmente ameaçadores. Lembranças de risadas e lágrimas martelaram seu cérebro, cada lembrança um novo fardo. O que ela estava prestes a fazer não tinha justificativa, mas a urgência se tornava insuportável. E se eu não sacrificar ninguém? O que acontecerá com Mateus? Ela perguntou, voz trêmula, a ideia de optar por uma das pessoas se tornando cada vez mais insuportável. Você já sabe a resposta, a entidade disse. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, brilhando com uma luz espectral. Aquelas almas são fragmentos do seu próprio labirinto. O que você guarda dentro de si, o que rejeita e o que ama. Escolha sabiamente. Luana sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. A ideia de sacrificar alguém era uma sombra insuportável. Mas o que mais ela poderia perder? Mateus precisava dela, e isso a levou a um ponto sem retorno.
O que ela poderia fazer além de agir? O que você tem a perder caso simplesmente não escolha? A voz da entidade reverberou pela casa, e Luana podia sentir a pressão do próprio ar, como se o espaço estivesse prestes a quebrar. Não, eu não posso. A resposta dela aumentava em desespero, e o pânico se tornava um eco de sua própria condenação. No entanto, as sombras pareciam avançar como um destino iminente. Mateus gritou, um grito agudo atravessando o tempo e o espaço, fazendo Luana estremecer. Era como se o próprio som o estivesse condenando. O medo estava presente, cravando-se nas entranhas dela. E em meio à sua indecisão, a entidade começou a se dissipar na escuridão. O tempo está acabando. Então, tudo mudou. O espelho, antes uma janela para o pânico, agora começou a brilhar com uma luz inquietante. Luana se aproximou, atraída por algo que parecia mais profundo do que sua própria escolha. O que ela poderia encontrar ali? O que mais estava prestes a ser revelado sobre sua própria essência? Quando ela estendeu a mão, a superfície do espelho começou a ondular, como se estivesse viva. Então, poderes ancestrais pareciam convidá-la a um conhecimento que não estava pronta para suportar. Mateus, se você não se opuser a mim, seremos livres, sussurrou, entrelaçando suas esperanças na mesma teia que a puxava para a escuridão. Mas a luz ofuscante começou a puxá-la, como um redemoinho, e tudo em sua volta parecia distorcer-se em uma realidade incontrolável. A casa tremia, e os ecos de vozes passadas se tornavam ensurdecedoras, misturando-se aos gritos de Mateus e às risadas da entidade. Com a mão quase colada ao espelho, Luana percebeu que poderia estar prestes a abrir, não apenas um portal, mas um abismo insondável. É isso que você realmente deseja? É hora de enfrentar seu passado e as consequências? Então, a casa estrondou, e a escolha estava se aproximando, revelando não só os terríveis riscos, mas uma verdade que poderia mudar tudo. O fragor de um pesadelo à vista. E antes que pudesse recuar, uma vulnerabilidade humana tomou conta dela. O que vai acontecer se eu decidir agora? Posso aguentar a verdade? E a resposta ecoou na penumbra, um sussurro que a convidava a conhecer o seu destino. Os olhares de todas aquelas almas pareciam ansiosos, clamando por uma decisão. Afinal, o que Luana realmente estava prestes a descobrir sobre si mesma e as consequências daquela escolha? A luz do espelho tornou-se uma tempestade ofuscante, um turbilhão de imagens e sombras que pareciam gritar seus segredos. Luana estava paralisada, a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar a verdade com a ponta dos dedos. O ar ficou pesado, e um pressentimento denso tomou conta da sala, sufocando qualquer esperança que ela pudesse ter. Os rostos no espelho se contorciam, fundindo-se em expressões de dor e desespero. Cada rosto era uma memória perdida, uma parte de sua alma que ela havia enterrado. E ali, no meio daquele caos, um rosto se destacou. Era o de sua mãe, mais jovem, com os cabelos longos e um olhar penetrante que parecia clamar por ajuda. Luana, você precisa decidir. As palavras ressoaram na mente dela como um mantra macabro. O rosto de Mateus piscava em seu campo de visão, cercado pelo caos, implorando por salvação. A sensação de desespero aumentou. Se eu tocar, o que pode acontecer? O que vou libertar? Uma voz interior gritou. Nesse momento, a sala tremeu mais uma vez. A voz da entidade retornou mais forte e ameaçadora. Se você hesitar, perderá mais do que imagina. O passado pede justiça, e a escolha que está evitando se tornará sua maldição. Escolha, Luana. O espelho pulsou como se estivesse vivo, e de repente, Luana se viu incapaz de pensar. O tempo parecia ter parado. Com um impulso quase involuntário, ela fechou os olhos e tocou a superfície polida. Imediatamente,
Uma onda de energia a atravessou. Imagens de sua infância, os momentos de alegria e dor desfilaram diante dela. Os risos, os choros, as escolhas que a levaram até aquele ponto. E ali, como um sussurro, ela ouviu uma verdade petrificante. Algo dentro dela estava prestes a ser revelado. Um segredo que ela nunca quis encarar. As imagens dos rostos se tornaram vultos claros, cada um representando uma parte de sua vida danificada. Carlos, seus olhos suplicando por socorro. Os rostos conhecidos, entrelaçados com figuras de terror, surgindo como reflexos de sua culpa. A mãe, a única que sempre acreditou no poder da palavra, surgia novamente, agora com um semblante triste e ameaçador. Você não pode ignorar a verdade, Luana. O peso da escolha se tornava insuportável. Luana sentia seu coração disparar enquanto a entidade parecia se aproximar, sua sombra se expandindo como uma criatura faminta pela própria essência dela. Você não tem outra opção. A escolha é sua e o tempo está se esgotando. No fundo do espelho, uma fissura apareceu, como um portal entre a vida e a morte. Os rostos começaram a se distorcer, e gritos ecoaram, mesclando-se a risos perturbadores. Era um coro macabro, uma dança de destino que ameaçava consumi-la. O que seria necessário para libertá-los? Um sacrifício? Um ato de violência contra si mesma? Com o pulso acelerado, Luana gritou: "Eu não sei o que fazer." As palavras ecoaram pela casa, mas a resposta da entidade foi um silêncio profundo, implacável. Nesse momento de dúvida, de fraqueza, algo dentro dela se rompeu. Aquele não era o momento para hesitar. Luana olhou nos rostos novamente e um novo entendimento começou a emergir. Se o passado dela estava preso ali, a única maneira de libertá-lo seria confrontar a verdade que tanto temia. Os olhos da mãe diziam tudo. Não se deixe levar pelo medo. E com isso, o espelho pulsou ainda mais intensamente, como se fosse seu último aviso. Ela respirou fundo, e uma decisão tomou forma em sua mente. Mas antes que pudesse articulá-la, um grito ecoou na casa, um som que parecia vir de dentro de si mesma, uma conexão ancestral de dor e perda. O espelho começou a rachar, e a entidade, agora se materializando como um vulto imenso e ameaçador, sussurrou: "Você vai se sacrificar, Luana, ou permitirá que a escuridão consuma todos nós?" As palavras da entidade cortaram o ar como um punhal, e a pressão aumentou. O peso da escolha se tornava insuportável, e com um último olhar para Mateus, Luana sabia que aquele era o momento. Mas o que aconteceria se ela finalmente revelasse a verdade? E pior, que verdade será esta que a aguardava do outro lado daquele portal? O temor e a expectativa se entrelaçavam na escuridão, enquanto as sombras pareciam aguardar, ansiosas, por sua decisão. O espelho começou a fissurar com um barulho semelhante ao vidro se partindo. Luana recuou instintivamente, mas a vontade de descobrir a verdade a forçou a permanecer. A entidade, agora mais definida, parecia mais um espectro do que um mero reflexo. Seus olhos profundos projetavam uma escuridão que se estendia como sombras a cada movimento. "Escolha, Luana." A voz ecoava reverberando em sua mente. Ela sentiu uma onda de pânico. O que quer que estivesse do outro lado poderia ser a salvação ou a condenação. Os rostos no espelho vibravam, parecendo cada vez mais ansiosos, e o grito de Mateus que ecoava na sala a fazia querer correr. Mas a curiosidade e a necessidade de responder àquela situação a mantinham presa ali. Ela olhou para o rosto da mãe, ainda visível, com um olhar que pedia ajuda. "O que você quer de mim?" Luana questionou, tentando encontrar sentido na confusão que a cercava. "O que eu tenho que fazer?" A entidade balançou a cabeça como se estivesse desapontada. "A verdade não é o que você imagina, minha querida. O que você deve confrontar não está apenas refletido aqui.
mas em seu coração. A pressão na sala aumentou e o frio parecia cortar a pele de Luana. Todo o espaço ao seu redor parecia se encolher. Você teme ver o que fez, mas é a única maneira. A entidade continuou, e um frio intenso começou a envolver Luana. O horror a atravessava, como se cada memória que ela tentava evitar estivesse tomando forma. Ela viu Carlos novamente, mas agora ele estava se contorcendo em agonia, seu olhar fixo na dor. Os rostos no espelho começaram a gritar, e o som se ampliou, se transformando em uma cacofonia ensurdecedora. Eu não posso, eu não consigo! Luana gritava, seu coração disparado. O medo a paralisava e ao mesmo tempo a instigava a agir, a confrontar o que realmente estava acontecendo. Para cada lembrança dolorosa que surgia, uma nova fissura aparecia no espelho, como se refletisse as fraturas em sua própria alma. Você pode mudar tudo, Luana. Basta decidir. A entidade parecia zingar, a pressão em seu peito a sufocando. A cada palavra que a entidade proferia, Luana sentia que estava mais próxima de algo indescritível. As memórias se tornavam mais claras, a verdade mais visível, e ela soube que entendê-las significava enfrentar o pior de si mesma. A sala começou a girar, a luz escurecia, e tudo ao seu redor parecia desaparecer. Luana olhou mais uma vez para o espelho. O reflexo de sua própria figura começou a se desfazer, misturando-se com as sombras que a cercavam. Estava em uma encruzilhada. A escolha escura à frente a chamava, mas a luz da esperança ainda brilhava. Você precisa saber o que aconteceu com o seu bebê. O sussurro da entidade ecoou em sua mente como uma melodia sinistra. Luana sentiu um choque ao perceber que essa realidade a assombrava. O que se passara em sua vida? O que ela havia feito que resultara na perda mais devastadora? Não. Ela sussurrou, as lágrimas brotando. Não posso. Mas lá estava o rosto de sua mãe, o único que sempre esperou que ela enfrentasse a verdade. E o que parecia ser a saída começou a se distorcer em uma sensação de amor e culpa. A fissura no espelho se expande, sugando todo o ar que restava. Com um grito agonizante, Luana decidiu enfrentar o horror que se escondia atrás de seu próprio reflexo. Eu vou confrontar a verdade. Nesse momento, uma onda de luz explodiu do espelho, envolvendo-a por completo. A dor da perda, a escura verdade. Tudo explodiu à sua frente, criando um vórtice que a absorveu. E quando Luana finalmente foi jogada para fora, o que encontrou não era o que ela esperava. Ela se viu de volta em sua casa, mas tudo estava diferente. Uma presença opressiva pairava no ar, e a sensação de que o tempo havia mudado era palpável. A casa, embora familiar, agora parecia um eco de algo esquecido. As cores estavam mais sombrias e um cheiro de madeira podre e mofo a envolvia. Luana percebeu que não estava sozinha. Vozes sussurrantes emergiam das sombras e uma delas se destacou. Você está pronta para o que vem a seguir? O que realmente teria acontecido? O que a verdade revelaria a seguir? Luana olhou ao redor, confusa e assustada. O lugar era o mesmo, mas à medida que o familiar se misturava com o desconhecido, a sensação de normalidade escapava de seus dedos como areia. O coração dela batia descompassado, enquanto lembranças de momentos de alegria e dor subiam à superfície. Mateus! Ela gritou, a voz tremendo. Um eco vazio respondeu. O cômodo estava tranquilo, mas carregado de uma tensão sufocante. Uma sensação de urgência invadiu seu ser, como se o tempo estivesse se esgotando. Vozes sussurrantes cercavam Luana, como se cada sombra estivesse ansiosa para arrancar um pedaço de sua alma. O que você fez? Um dos sussurros ressoou, cortante. Era o eco de sua própria culpa, um soco certeiro nos rins. Luana fechou os olhos, revivendo cada fragmento de dor que a levava até aquele ponto.
Ela não podia mais retroceder. As escolhas que havia feito a levaram até ali, e agora a verdade estava prestes a se revelar. Sem pensar duas vezes, caminhou em direção ao quarto de Mateus, onde tudo começou. A pressão na sala aumentava a cada passo que dava, como se algo estivesse se movendo nas paredes, esperançoso em devorar sua determinação. Quando finalmente chegou ao quarto, o que viu a fez congelar. O berço estava vazio, mas sua presença ainda pairava no ar morno. O cheiro do bebê ainda estava lá, misturado com o perfume inconfundível de medo e insegurança. E antes que pudesse processar a imagem à sua frente, uma sombra emergiu do canto, formando uma figura que parecia cheia de uma energia maligna. Não pode deixar a verdade escapar, Luana, disse a entidade, agora mais forte e mais visível. O que você perdeu não se perdeu por acaso, e o que você sacrifica sempre será parte do que você se torna. Me deixe em paz, Luana gritou, mas sua voz soou fraca. As palavras escorregaram de sua boca como água, sem impacto. Em paz? A risada da criatura ecoou pelo espaço, vibrante de uma malignidade que reverberava nas paredes. Você nunca esteve em paz. A escolha que você fez ainda a persegue. Podia sentir a dor e a perda, mas também aquele amor indomável por Mateus. Uma centelha de esperança que parecia resistir contra as sombras. Eu não vou permitir que você leve meu filho, exclamou com mais firmeza, convicção transbordando, sua proteção ressoando nas paredes. Ele está preso nas sombras e você, querida, carrega a chave. A entidade inclinou-se para a frente sussurrando. O que se apresenta a você agora são as escolhas que você deve fazer. No fundo de suas memórias, Luana se lembrou de Dona Irene e do ritual sombrio que havia tentado evitar. A verdade não era sobre sacrifícios e escolhas de vida e morte, mas sim sobre confrontar o que havia feito a si mesma e aos outros. Um grito profundo emanou de seu interior, misturando-se com as sombras. Eu não vou ser cúmplice de mais nada. O amor que eu tenho é mais forte que sua maldição. Então, em um ato de pura determinação, Luana respirou fundo e decidiu usar o amor que a conectava a Mateus como seu escudo. Suou como se florescesse e as sombras retorceram-se, zunindo de forma agonizante. Ela se desfazia da culpa, deixando-a ir como se fosse folha de outono sob vento forte. A figura nebulosa começou a desmoronar. A risada se transformou em gritos de raiva, enquanto a energia sombria vacilava. E finalmente, em um momento de revelação, Luana entendeu. Ela era a única que poderia moldar seu destino. Levantou a mão e emitiu uma luz intensa que emanava de seu coração, irradiando aquele amor puro, que agora servia como uma barreira contra as forças escuras. Eu escolho o amor, bradou. E com essa escolha, a casa tremeu novamente, mas desta vez, em vitória. As sombras começaram a se dissipar, e a presença da entidade se tornou uma memória distante, como um pesadelo dissipando-se sob a luz do amanhecer. No ar, uma ideia nova começou a se formar, um campo vibrante de possibilidades e liberdade. A verdade dançava na luz, e Luana se sentiu liberar o peso das escolhas erradas. Ela abriu ainda mais o coração, evocando a força do amor e da esperança. O quarto de Mateus começou a se iluminar e naquele instante mágico, ela soube que tinha o poder de criar um novo futuro. E assim, enquanto a luz brilhou ao seu redor, um pequeno som de bebê cortou o silêncio, a doce canção da vida, retornando para iluminar seus dias. O sorriso de Mateus iluminará o quarto, e Luana soube que havia encontrado o verdadeiro caminho. Era ele, e sempre haveria amor. Agora estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Não mais uma prisioneira da escuridão, mas uma mãe que sabia, sem dúvida, que o amor sempre prevaleceria. Luana olhou para Mateus, seu coração cheio de gratidão e renovação.
O que aconteceu tinha deixado cicatrizes, mas as lições aprendidas agora a fortaleciam. E nesse novo capítulo que se desenrolava, ela prometeu a si mesma: nunca mais deixarei o medo me governar. Este é o meu renascimento. As luzes da cidade piscavam na nova manhã, refletindo a jornada de transformação. Mas antes de nos despedirmos nesta história, eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão te deixar grudado na cadeira. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância disso.